gente, tudo bem? Meu nome é Nayane e hoje a gente está aqui para falar um dos acontecimentos mais importantes da história ocidental, a Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França atravessava uma crise profunda e multifacetada. O país era governado por uma monarquia absolutista, onde o rei Luís XVI tinha em suas mãos a maior parte do poder econômico e político. Essa centralização extrema, somada ao luxo excessivo da corte, gerava revolta entre aqueles que viviam na miséria. A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. Ao mesmo tempo, a fome, a cobrança de impostos altíssimos e a desigualdade social corroíam a base da sociedade. Para vocês terem uma ideia, enquanto a nobreza se banqueteava em palácios, o povo lutava diariamente para conseguir pelo menos um pedaço de pão. Esse contraste gritante criou um cenário explosivo. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. A Revolução Francesa, que se iniciou em 1789, foi muito mais do que uma simples revolta contra a fome. Ela foi uma verdadeira transformação política, social e ideológica que se espalhou pelo mundo. Suas ideias influenciaram constituições, movimentos democráticos e ainda hoje permanecem como símbolos universais de liberdade e justiça. Nesse vídeo, a gente vai percorrer esse caminho histórico, explorando a crise do antigo regime, a força do iluminismo, a tomada da Bastilha, a declaração dos direitos do homem e do cidadão e as diferentes fases revolucionárias que culminaram no surgimento de uma nova era. Nossa viagem vai mostrar como a união entre pensamento e ação podem mudar os rumos da humanidade. A França, no antigo regime, era organizada de forma extremamente desigual. A sociedade estava dividida entre 3 estados. O primeiro estado, formado pelo clero, que detinha influência religiosa e política. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
O segundo estado, composto pela nobreza, dono de terras e de privilégios hereditários. E o terceiro estado, que reunia mais de 90% da população, incluindo camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. Os dois primeiros estados eram principalmente isentos a impostos, enquanto o terceiro estado carregava sozinho esse fardo, além de sofrer com fome e o desemprego. A situação ficou tão absurda que os camponeses chegaram a entregar parte da colheita como forma de imposto. Além disso, sucessivas más colheitas elevaram o preço dos alimentos, principalmente o pão, gerando revoltas populares. Paralelamente, o corte de Versalhes gastava fortunas com festas e luxos, distanciando ainda mais o rei e a rainha da realidade do povo. Essa condição de desigualdade social, crise econômica e má administração criou um barril de pólvora prestes a explodir, tornando inevitável uma grande mudança. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, também conhecido como o Século das Luzes. Ele acreditava que a ciência e a razão deveriam guiar a vida em sociedade, substituindo a autoridade da tradição, da religião e da monarquia absoluta. Os filósofos iluministas eles acreditavam em direitos naturais, como a liberdade, a igualdade e a autoridade, e criticavam a concentração de poder nas mãos de um único governante, além da forte influência da Igreja. Então, o iluminismo ele defendia que as pessoas deveriam usar a razão para pensar por si mesmas, ao invés de obedecer cegamente à Igreja e ao rei. Entre os principais pensadores iluministas destacavam-se Voltaire, que defendia a liberdade de expressão e criticava os privilégios do clero e da nobreza. Montesquieu, que propôs a separação do poder em executivo, legislativo e judiciário, para assim evitar abusos. E Rousseau, que defendia a soberania popular através de um contrato social, afirmando que o poder legítimo deve vir do povo. Esses pensadores iluministas, eles mostravam que a sociedade deveria ser mais justa e equilibrada, todos com direitos de se expressar, um governo dividido para não abusar do poder e principalmente comandado pelo povo, em vez da concentração do poder na mão de um único rei. Rappelez à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu? Essas ideias elas colidem diretamente com a realidade da França no século XVIII, onde o rei Luís XVI governava com poderes absolutos e a sociedade era dividida em 3 estados. O clero, a nobreza e o terceiro estado, que ficava o povo, que era quem sustentava todo esse reino. Ou seja, enquanto os poucos viviam cheios de privilégio, a maior parte do povo arcava com os impostos e sustentavam o reino. E o iluminismo deu força para que eles percebessem essa injustiça e começassem a lutar por mudanças. O 14 de julho de 1789 entrou para a história como um dia em que o povo francês mostrou a sua força contra o poder absoluto. Naquela manhã, milhares de parisienses marcharam até a Bastilha, uma prisão fortificada que representava o autoritarismo da monarquia
E embora a Bastilha não abrigasse muitos prisioneiros, ela simbolizava a repressão, já que nela eram trancados críticos do regime sem direito a julgamento. Bom, para os revolucionários, destruí-la significava desafiar o rei e derrubar esse símbolo do medo. O ataque foi violento. O povo improvisou armas, enfrentaram a guarda real e depois de horas de luta, eles conseguiram tomar toda a fortaleza. Ao libertar os prisioneiros, os parisienses demonstraram que a monarquia não era invencível. A queda da Bastilha, ela repercutiu em todo o país, espalhando a revolta para outras regiões, incentivando a população a se levantar contra os privilégios da nobreza. O impacto foi tão grande que até hoje, o 14 de julho, ele é comemorado na França como feriado nacional, o Dia da Bastilha. Mais do que uma invasão de um edifício, esse episódio representou o nascimento de uma nova ordem e o início da Revolução Francesa. Citoyens, il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. Localizada em Paris, a Bastilha de Saint-Antoine foi erguida no século XIV para defender o lado leste da cidade de eventuais ataques ingleses na Guerra dos 100 Anos. Durante o reinado de Luís XIV, a fortaleza se tornou uma das prisões mais temidas da França. Qualquer pessoa que cometesse um crime contra a monarquia era jogada lá dentro, onde poderia ser torturada ou esquecida até morrer. Não é à toa que ela se tornou um dos símbolos mais opressores do poder real. Porém, em 1789, existem apenas 7 prisioneiros na Bastilha, já que o local é mais usado como depósito de armas e pólvora. No dia 14 de julho, uma multidão marcha em direção à fortaleza para se apoderar desses armamentos, sem imaginar que suas ações vão mudar a história do mundo. Depois da queda da Bastilha, a Revolução deu um passo crucial. Em agosto de 1789, foi aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento ele é inspirado tanto pelas ideias iluministas quanto pela independência americana, que estabelecia que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. E pela primeira vez, a França afirmava claramente que não haveria privilégio de nascimento e que os direitos fundamentais, como a liberdade, a segurança e a propriedade pertenciam a todos. Esse avanço contrastava de forma gritante com a realidade da corte. Enquanto o povo mal tinha pão para comer, a rainha Maria Antonieta ficou eternizada como um símbolo de luxo e do seu distanciamento com a realidade popular. Diz a lenda que, ao saber pela falta de pão para o povo, teria respondido que comam brioches. Verdade ou não, a frase virou um retrato de quanto a monarquia parecia viver em outro mundo, preocupada com as festas, os vestidos, enquanto o povo clamava por dignidade. Mas é importante lembrar, a declaração não era perfeita. Mulheres, pobres e escravizados não eram plenamente contemplados. Mesmo assim, para a época, foi um grande marco revolucionário, uma virada histórica. Ela formalizou em leis os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que se tornavam não apenas um símbolo da Revolução Francesa, mas também lutas sociais por todo o mundo. Era o começo de uma nova ordem política, e ao mesmo tempo o fim simbólico daquela corte que não observava mais a realidade popular. E a Maria Antonieta ficou simbolizada como a personificação de tudo aquilo que o povo não aceitava mais. A Revolução Francesa não foi linear, passou por fases diferentes, com avanços e retrocessos. De 1789 a 1791,
viveu-se uma fase moderada, liderada pela burguesia, que queria alimentar os poderes do rei e implantar uma monarquia constitucional inspirada no modelo inglês. A partir de 1792, porém, o cenário mudou. Com a fome e o desemprego, as guerras com outras monarquias europeias, os jacobinos, mais radicais ligados ao povo, assumiram a liderança, liderada por Robespierre. Instalaram o chamado período de terror, marcado por execuções em massa na guilhotina, incluindo o rei Luís do século XVI. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Apesar da violência, os jacobinos também criaram medidas sociais, como controle de preços e apoio aos mais pobres. Do outro lado estavam os girondinos, uma ala moderada de alta burguesia, que defendia reformas politicais, mas temia os excessos dos jacobinos. Esse conforto interno dividia a revolução. Em 1794, a queda de Robespierre teve início o direto ao governo mais conservador e instalável, marcado por corrupção e crise econômica. Ele durou até 1799, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe e assumiu o poder, encerrando a revolução. Mesmo com todas as mudanças, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade permaneceram como herança, inspirando movimentos sociais, políticos ao longo da história. A Revolução Francesa, ela foi muito mais do que um acontecimento local. Ela colocou fim ao antigo regime, derrubou privilégios seculares e consolidou valores como liberdade, igualdade e fraternidade, que ainda hoje são símbolos universais. Suas conquistas e contradições marcaram a história e abriram caminho para novas formas de organização política. Mais do que uma revolta contra a fome e a desigualdade, a Revolução Francesa foi a prova de que o povo, quando unido, pode transformar a sociedade e escrever um novo capítulo na história da humanidade.